Murilo, abaixa a TV, faz favor. Mo, Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Memórias das Assembleias de Deus. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 4 de outubro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a história das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, é o pastor e mestre Douglas Alves Fidalgo. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Filosofia Contemporânea e História da Universidade Metodista de São Paulo, em Educação para o Ensino Superior pela Unip, em História e Teologia do Protestantismo no Brasil, pela FTBSP. Ele também é graduado em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, além de possuir significativa vivência no magistério das redes particulares e públicas do Estado de São Paulo, lecionando ao longo dos anos as disciplinas como Sociologia, História, Filosofia e Geografia para os níveis Fundamental 2 e Médio. Além de atuar como docente no Ensino Fundamental 2 e Médio como professor de História e Sociologia. Atuou também como professor auxiliar no curso de Ciências Sociais, EAD, e professor presencial nos cursos de Gestão e Administração da Universidade Metodista de São Paulo. Atualmente, o nosso convidado é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro Parque Bristol, na capital paulista. Meu querido amigo, pastor Douglas, seja muito bem-vindo ao Memorial das Assembleias de Deus e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, pastor Éder. Como é bom rever você. Nós nos conhecemos ali na Metodista, né? E partilhamos ali o seu testemunho de cura, como o Senhor trabalhou na sua vida. E fico muito feliz, né, em poder estar aqui com o irmão, né, partilhando esse momento nessa live, juntamente também com o nosso irmão Mário, né? O Mário, que Mário é Santana, um amigo comum entre nós, também o fundador aí do site, né, do perfil do Facebook, né, e da página no blog a História, Memórias da Assembleia de Deus. E para mim é uma satisfação imensa, né, poder falar de um tema que fez parte aí da minha história, porque congreguei no Madureira por 26 anos, né, fui apresentado, cheguei ao trabalho do ministério também em Madureira, e poder falar sobre essa igreja me faz muita satisfação, graças a Deus. O Mário Santana já mandou a paz do Senhor para nós aqui, ó, ele já escreveu Amém. no comentário, paz do Senhor, amigos, já estamos com 59 pessoas na audiência. Quero pedir para que os nossos internautas, se assim desejarem, clique no partilhar e compartilhe à vontade a live, porque hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Douglas, que além de pastor é professor e mestre, um pesquisador de alta qualidade, que vai nos trazer hoje o resgate da história da memória assembleiana com o recorte para o Ministério de Madureira. O senhor falou bem, né? Nos conhecemos na academia, lá na UMESP, eu passei os meus processos de enfermidade, o Senhor Jesus me curou, e hoje é um prazer revê-lo e tê-lo aqui, juntamente nesta live de grande importância. Então, para mim, é um privilégio ouvi-lo e aprender com o senhor, pastor Douglas. Eu que agradeço, irmão Éder, que isso. Nós vamos compartilhar junto aqui, porque você é um amigo assembleano, né? É um amigo pessoal, companheiro também de academia, e alguém que tem a história também aí dentro do Madureira, né? Graças a Deus também por alguns anos. Você ainda é de Madureira, não é? Eu sou de Madureira, pertenço ao campo eclesiástico do Cajuru, em Curitiba, ligado à Convenção do Estado do Paraná. Ai, que benção. Então, tudo em família. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Eu vou provocar o senhor aqui com algumas perguntas.
não se sinta ofendido pelas provocações, mas o senhor sabe que é um termo que a gente usa na academia, né? Sim, sim. Várias pessoas estão mandando mensagens aqui, cumprimentos. Rosane Silva Ruda do Nascimento, Josias Isbelucci, Leila Martins dos Santos, a minha querida esposa, e o Mário Santana está me provocando, dizendo que eu sou quase bispo. Eu peço para ele vigiar com esses comentários de quase bispo, porque eu não posso ter complicações com a minha liderança. Esse Mário Santana gosta de cutucar a gente com a vara curta, viu, Douglas? Gosta, né? Mário é uma vez. Primeira pergunta. Vamos lá. Vamos tocar o barco. Pode mandar. É o seguinte, como a gente hoje está falando sobre um tema relacionado à história das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, o senhor defendeu a sua dissertação de mestrado, o seu orientador foi o professor Dário Paulo Barreira Rivera, o peruano, não é isso? É, ele mesmo. Professor orientador. Então, o senhor conhece muito de Madureira. Primeira pergunta. Professor Douglas, como era a figura de Paulo Leivas Macalão? E, por conseguinte, eu já vou estender a pergunta para como era a sua família, como aconteceu a sua conversão e o início do seu ministério. Ok. É uma pergunta, acho que importante, né? O Madureira, ele está ligado intimamente, né? Ele está ligado intrinsecamente à figura do Macalão. O Madureira é o Macalão, o Macalão é o Madureira. É lógico que a instituição depois ela se manteve mesmo com a morte do pastor Macalão, né? O pastor Macalão é de uma importância ímpar, não só para a história do próprio Ministério do Madureira, mas também por ser ele uma história da Assembleia de Deus, né? Tanto que na minha dissertação, quando eu falo da pessoa do Macalão, eu deixo muito claro que a Assembleia de Deus do Madureira é a primeira Assembleia de Deus originalmente brasileira. Então a gente coloca essa condição aqui de ser ela originalmente brasileira, porque ela acaba sendo fundada, neste momento, por um brasileiro, né, pelo Macalão. Ali ele vai se converter em 1924, né, naquele período ali de 24, quando a igreja chega ao Rio de Janeiro. O Macalão, ele é do Rio Grande do Sul, né, ele tem o seu pai ali, também uma figura icônica. Essa semana, o Mário, eu vou provocar o Mário, né? O Mário gravou um vídeo, falando um pouquinho da história do Macalão, né? Tratando a respeito do pai, né? do Macalão, e vale, né? Essa lembrança aí, que o Macalão é essa figura importante, mas o Macalão, então, ele nasce no sul do país, ele é do Rio Grande do Sul, em torno ali de 17 de setembro de 1903. Ele é o mais novo, né, dos irmãos, ali do filho do general João Maria Macalão. O Gideão Alencar, que é uma outra figura muito importante, de quem quiser conhecer a história da Assembleia de Deus, tem que passar por esses personagens. Acho que eu vou citar os três aqui, porque são três amigos, né? Mas tem que ler primeiro Gideão, tem que ler depois a Marina Correia, também, que é uma pessoa muito importante na história da Assembleia de Deus, apesar de ser uma católica, mas é a católica mais assembleana que eu conheço, e também o Maxwell, né? O Maxwell Farjado também tem uma tese muito importante sobre as histórias da Assembleia de Deus, entre outros também, a gente não pode desprezar, e o próprio Mário, né? O Mário é um camarada aí que é um profundo conhecedor da história da Assembleia de Deus. Mas o Macalão, em torno, assim, ele é uma figura icônica, então ele nasce, e o Gideão tentou procurar e achar, né, sobre a história do João Maria Macalão, porque ele aparece como um general.
E o único que conseguiu encontrar alguma coisa foi o Mário, né, com algumas reportagens da época, né, o pai dele participa diretamente da Revolução de 1930, né, ele entra na Constituição dos Tenentistas, e nesse fervor, o Macalão perde a sua mãe muito cedo, né? Com 5 anos de idade, o Macalão perde a sua mãe. E assim, o Macalão é de uma família prestigiosa, né? Porque naquele tempo, você ser filho de general, você acaba sendo alguém com um prestígio, uma condição financeira muito bem, né, bem estabelecido, e ele acaba tendo aí uma certa educação. A educação primeira é com a sua mãe. A mãe dele falece ali em 1908, né? E aí o Macalão acaba tendo que crescer com o seu pai. Segundo a memória da Zélia, né? A Zélia Macalão, ela escreve temos 2 livros de memória deles, né? Um escrito elaborado pelo pastor Abraão de Almeida e um outro escritor também, e o outro escrito pela própria Zélia. Né? A Zélia vai tratar isso, e a Zélia traz essa conotação aí de que a mãe tinha pedido para que o pai não casasse novamente. Né? Então, ele vem para o Rio de Janeiro, fica na casa de uns tios, e depois o seu pai também vem e vai se alojar no quartel, se não me falha a memória, é o quartel de Copacabana, o mesmo que vai ocorrer a revolta dos 18 do Forte, né? Quem conhece a história aí, o período tenentista, que foi muito importante para a Revolução de 1930, que o próprio pai do Macalão acaba participando também. Com a morte da sua mãe, ele acaba sendo criado, aí o próprio Macalão vem para o Rio, depois o pai vem, e ele acaba tendo uma educação de prestígio, primeiro num colégio batista, né, onde tem os seus estudos iniciais, e os seus estudos secundários no tradicional colégio Dom Pedro II, né, que é um colégio ainda histórico e muito importante ali. É importante se dizer também que o Macalão tem uma conversão, a conversão dele se dá a partir de um contexto aí de conflitos interiores. Aí a própria Zélia vai relatando, né, que ele tinha professores humanistas, né, materialistas, que falavam contra Deus, e ele ficava, né, nesse conflito interior, até que, em um dado momento, ele tem aí, lógico, né, como ele passou por um colégio batista, e nesse colégio batista tinha um pregador importante, né, o teólogo batista e evangelista Alva Bin Langston, ou Livingston, né, que o pessoal fala, que ele era um camarada proeminente, então ele teve alguns ensinos teológicos ali. Mas é no colégio do Dom Pedro que ele tem um problema, e esse problema acaba levando ele a algumas questões internas, e quando então ele se depara com um panfleto, né, a gente chama de folhetinho, mas quando ele se depara com um panfleto, esse panfleto então vai ser a cadeia, né, vai ser a chave para que ele possa se converter em 1904. Aí tem um testemunho muito bonito da própria Zélia, e ele se converte na igreja de São Cristóvão, a igreja que, à época, vai ser presidida pelo próprio Gunnar Vingre e pela própria Frida Vingre. Então, ele já nasce numa igreja que é capital do Brasil, que é uma igreja que, queremos ou não querendo, é uma igreja com um certo aporte elitista, que nós estamos falando na cidade que é a cidade do Rio de Janeiro, capital, São Cristóvão, que era o centro, e ele acaba estando aos pés aí do próprio Gunnar Vingre, e o Gunnar Vingre, né, e ele se destaca, né? E é lógico que ele vai se destacar porque ele acaba sendo uma figura diferente, não é à toa, ele tem prestígio, né? Ele tem o que Bourdieu vai chamar de capital cultural. Ele sabia falar inglês, ele sabia falar francês, ele sabia falar espanhol, ele tocava violino,
Então, assim, ele vai ser escritor, não é à toa que ele vai escrever, se não me engano, 244 hinos, né? A gente diz que ele escreve, mas não é que ele escreve. Alguns ele traduz, outros ele vai colocar a letra dele, então ele pegava a música, mas ele é um personagem muito importante na nossa prática de hinos, né? O nosso processo de adoração tem muito a ver com o próprio Macalão. O pai dele até tenta mandar ele aos tios, a Zélia testemunha isso no seu livro, né? Mas, segundo ela, o ardor e o fervor missionário pentecostal estava sobre a vida do pastor Paulo Macalão, que muito cedo, até mesmo antes de ser batizado em águas, ele já começa a participar e ele vai se tornar secretário daquela igreja em 1924. Isso é importante se dizer porque faltava muitos obreiros, né? E você trabalhava com quem ia aparecendo ali. E aí você tem um jovem com o calibre que tem o Macalão, que aqui não é chamando mito, né? Ou não querendo estender a questão do mito, mas é importante se colocar que ele já era um personagem diferente. E essa qualidade chama a atenção dos missionários, né, que já colocam ele muito cedo no trabalho. Depois ele vai ser batizado, vai ter toda a sua realização. E aí ele começa o seu trabalho, e aí os dois livros colocam, né? Ele vai começar o seu trabalho, ele se decide em 5 de abril de 1924, e ele começa muito cedo o seu trabalho evangelístico. E é interessante que ele acaba indo para o subúrbio, né? Ele acaba indo para o subúrbio e vai começar um trabalho no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas é importante se destacar que a Assembleia de Deus passava por uma certa dificuldade entre os missionários suecos e entre os pastores, principalmente os pastores nordestinos, né, que já havia algumas rusgas acontecendo ali, e ele acaba estando em torno desse meio, e aí não é à toa que ele vai acabar indo para o subúrbio, para pregar, e ele tem até uma crítica, né, que é feita a ele em alguns documentos, né, porque ele acaba batizando pessoas, mesmo não sendo ordenado, né, e ele acaba batizando no subúrbio, no momento em que a igreja estava lá. E aí, no meu trabalho, eu costumo dizer o seguinte, que o Macalão ele vai ser uma terceira via de uma Assembleia de Deus, porque enquanto havia as disputas entre os nordestinos e os suecos, Macalão vai encontrar um campo para que ele possa pregar, né, o evangelho, tanto que ele vai ser criticado, né, ele vai ser, né, questionado. Ele escreve um hino da harpa, né, o Cântico do Pescador. Eu não me lembro agora o número do hino. 149. Isso, 149. E tem numa frase, né, que ele fala assim, né, que ele vai colocar assim, né, o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar, mas Jesus quis me mandar, e por isso eu vou pescar, até que ele se apraze em me chamar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Ele diz na linha dessa música 149 da harpa, me dizem para não continuar. O senhor sabe quem disse para ele não continuar? Então, nas suas pesquisas, o senhor conseguiu coletar alguma fonte primária, alguma fonte secundária que ajudou a montar esse quebra-cabeça? Havia, sim, uma fala no Diário dos Pioneiros, né? O próprio Gunnar Wing falava dele que ele tinha um discurso muito duro, né? E nos seus livros de memória, né, tanto da Zélia quanto o feito pela CPAD, também colocam ele como essa expressão de um pregador que acabava sendo um pregador um tanto forte, né, nas palavras, para dizer assim, né, uma pregação muito incisiva. E essa pregação acabava
incomodando um pouco, principalmente os mais velhos, né? Aqueles que já eram... porque você tem um jovem, esse jovem não é nem ordenado, e quando ele prega, e aí você tem um jovem que tem, de novo, tem que ressaltar as qualidades que estavam na vida do Macalão, né? Não vou entrar nem no mérito de espiritualidade, se ele era ou não espiritual, mas ele era alguém que tinha um certo preparo, né? E esse preparo já era uma coisa que diferenciava ele do restante. Não que ele tivesse teologia, mas ele já tinha um conhecimento cultural diferente dos outros. E aí acaba tendo essa rusga com a direção, com aquela direção pré-estabelecida, e aí por isso que ele vai para o interior, né? Ele vai para o subúrbio. Ele começa o trabalho em Bangu e depois ele funda Madureira, né? Que só viria a ter questão jurídica mais à frente, né? Mais ali em torno, acho que de 1921. Ele, na realidade, ele só vai ser consagrado a pastor em 1930, na convenção que vai ocorrer em 1930. Aí ele acaba sendo consagrado a pastor. Aqui caiu o controle, aqui vocês estão ouvindo aqui. Casa onde tem menino, casa que não tem menino, sabe que as coisas vão acontecendo, né? Não, professor e pastor Douglas, casa que tem criança é bênção. É bênção, e se os seus filhos... Qual o nome do seu filho? Murilo. Qual a idade dele? Ele está com 7 anos hoje. Já deu para perceber que seu filho é pentecostal. Esse é pentecostal. Esse gosta, é pentecostal. Queridos internautas, eu estou recebendo o meu amigo, pastor, professor e mestre Douglas Fidalgo, que dirige um belo trabalho da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Parque Bristol. Para quem não é de São Paulo, Parque Bristol pertence a que região da nossa capital paulista? Estamos na Zona Sul, próximo ao Jardim Zoológico, né? Então a gente está ali na região da saúde, né? Nós estamos, na verdade, a congregação ela fica às costas do Jardim Zoológico. Então, quem não conhece a região pode se seguir pelo Jardim Zoológico ali. Conheço essa área, porque quando os meus filhos tinham a idade do Murilo, eu levava eles no passeio obrigatório do zoológico e do Simba Safari. Quem passar por São Paulo aqui tem que passar pelo Jardim Zoológico. É uma boa atração, é uma atração muito bacana. Queridos internautas, o professor Douglas, ele disse sobre leituras obrigatórias, sobre a história assembleiana, ele citou como referenciais teóricos Gedeon Alencar, já trouxemos ele aqui no grupo do Memórias e vamos trazê-lo novamente em oportunidade posterior. Domingo que vem, professor Douglas, às 10 da noite eu vou receber aqui a Marina Correia para falar do livro que é fruto da tese de doutorado dela, As Assembleias de Deus, Carismas de Poder. Ela é muito boa. E o Maxwell Fajardo, que fala sobre as Assembleias de Deus, uma outra história. Ele tem até aquele slogan do hino 212 da harpa, né? Onde a luta se travar, que é o título da sua tese de doutorado. Ele vai estar conosco também em lives posteriores, aqui também no Memórias. E o professor Moab César, outro também, que também é um referencial dos estudos assembleanos, estará conosco neste mês de outubro, depois passarei a data de forma precisa aos internautas. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre a história das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, com o professor Douglas Fidalgo. Professor, é o seguinte, o senhor deu, então, aí toda a questão introdutória que envolve a figura de Macalão, sua família, conversão, início do ministério. O senhor também deu informações sobre o início do seu trabalho no subúrbio do Rio de Janeiro, com destaque para a região ali de Bangu. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais agora da saída dele de Bangu, ou se ele permaneceu em Bangu. Explica para nós e como é que foi a chegada dele no bairro de Madureira e como se deu a construção do templo do Ministério de Madureira. Ele fica ali, né? Ele já chega, né, no caso, em 29, em Bangu, e já em seguida ele vai para Madureira, né?
porque ele ficava na linha do trem, né? Se você perceber ali, ele vai ficar Sim. bem ali na linha do trem, e essa linha do trem vai ser importante para a condução, né, daquilo que vai ser a igreja ali. E aí, em 33, ele tem a inauguração do primeiro templo no estado do Rio de Janeiro, né, que é o estado de Bangu, a igreja de Bangu vai ser o primeiro templo, e depois, para frente, aí, ele começa a ter outros trabalhos, e aí, perto ali de 40, ele vai conseguir, né, ter o trabalho sendo aberto no Madureira, aonde ele vai comprar também, nesse período, aquilo que viria a ser a igreja de Madureira, né? Então, ele começa os seus trabalhos naquela região, que era uma região importante, né? A gente precisa entender que São Cristóvão era o centro, né? Era um ponto importante, e o Macalão ele acaba tendo que ir para a periferia, e ali era um lugar de trabalhadores, né? O que você tem ali, literalmente, é um lugar de trabalhadores, e aí vai se expandindo o trabalho até que ele compra o terreno e começa. O terreno era um terreno bem localizado, se a gente pode dizer assim, Madureira, porque ele ficava atrás, né? Ou por trás ali da linha do trem. Então todo mundo passaria e veria o templo que seria construído naquela região ali. E o templo foi construído com muito esforço, né? Foi, como todo templo assembleano dos antigos, ele é construído aí com muito esforço, com muito trabalho, né, dos locais ali. Mas quando ele termina uma igreja muito suntuosa, né? Por os padrões da época até hoje. Aí eu vou puxar um pouco sardinha para onde eu congrego hoje, né? Entre todos os templos da Assembleia de Deus, os dois assim que chamam atenção pela arquitetura é o templo de Madureira, que tem uma arquitetura muito estilística, e o templo aqui do Ministério do Ipiranga, onde eu faço parte. Para quem não conhece, nós estamos próximo ao Museu do Ipiranga, né? Até nós ganhamos o nome, né, de Catedral da Independência, porque nós estamos próximo ao Rio Ipiranga, próximo também ao museu e ao monumento da Independência aqui, e nós temos um estilo bem gótico também, bem estiloso, de igreja, que é muito bonito também ali, em Madureira, Maravilha. em Ipiranga. Tem muitos internautas participando, tem muitas pessoas comentando, o pessoal está compartilhando. Deus abençoe a presença dos irmãos, das irmãs que estão interagindo, comentando, deixando suas opiniões. Deus abençoe a todos e a todas. Fique à vontade para compartilhar esta live, se assim vocês desejarem. Todo domingo, às 10 da noite, estaremos aqui, permitindo Deus, no grupo do Memórias, trazendo um personagem, um pesquisador, um acadêmico, um pastor, alguém importante das Assembleias de Deus, para que possamos resgatar a memória assembleiana. E hoje o convidado é o professor Douglas Fidalgo, pesquisador, mestre e pastor. É o seguinte, meu querido, eu vou te fazer agora mais uma pergunta. É sobre a questão do desenvolvimento da criação da convenção do Ministério de Madureira. O senhor, na sua pesquisa, chegou a desenvolver essa investigação sobre como se desenvolveu a criação da convenção do Ministério de Madureira? Sim, sim. O Macalão, ele acaba levando alguns problemas por uma atitude que ele era muito autônomo, né? O Macalão tinha um espírito meio de autonomia frente às questões, como eu falei, né? Enquanto se discutia em 1930 se poderia ou não haver pastorado feminino, que foi a Convenção de 30, na qual ele vai ser consagrado a pastor pelo próprio Lewis Peters, juntamente com o Gunnar Vingre. Ele vai para o subúrbio para pregar o evangelho, para abrir as igrejas lá.
No dia 21 de outubro de 1941, a Madureira ganha, né, o que é chamado de personalidade jurídica, né? Então ele se torna, Madureira se torna Madureira, né? Agora uma personagem própria, que não era muito comum. Como é que as Assembleias de Deus geralmente trabalhavam? Cada cidade você tem uma igreja, né? Cada cidade você tem uma igreja, essa igreja é uma igreja mãe, e todo o restante acaba sendo atrelado a ele como as suas filiais. Ele acaba, então, em 41, dando meio que uma cara própria, né? Meio que uma condição própria para a própria igreja do Madureira. Tanto que, se você for pesquisar, no Mensageiro da Paz, da primeira quinzena de setembro de 1946, sai uma reportagem, né, sobre a convenção que vai acontecer naquele ano, e o assunto para a convenção entre eles era sobre a invasão de campos, né? Se deveria ter limites ou não à invasão de campos, porque algumas igrejas o Macalão já estava aparecendo, entre elas a gente pode citar aqui em São Paulo, por exemplo, né? Onde hoje é a Adebrais. São Paulo vai ter 3, acho que é importante se dizer que São Paulo nasce em Santos, né, também mais ou menos no mesmo tempo, né? Os missionários vêm, depois, mas tem ali perto de 27, o próprio Daniel Berg vai vir, depois o Daniel Berg sobe, né? E aí você tem a igreja que hoje é o Belenzinho, né? Que hoje é o Belenzinho. Haverá uma convenção em São Paulo, que vai ser presidida pelo próprio Macalão, e o Macalão, ele se interessa e abre uma igreja aqui em São Paulo no ano posterior. E aí já leva um perigo, né? A terceira via vai ser o Ipiranga com o pastor Bruno Skoliomovski, né? Que depois ele deixa o seu genro, né, que é do Paraná, eles eram do Paraná, né? O pastor Alfredo Riquidal, e aí ele vem e o pastor Alfredo Riquidal assume a igreja do Ipiranga, e ele vai ser o pastor que acho que mais tempo esteve à presidência, né? Ele viveu aí por um bom tempo, né? E aí, com o crescimento que vai tendo, na década de 60, começa, então, a necessidade de você ter como que você vai gerir aí tantas igrejas, né? Como é que você vai, né, conseguir com tantas extensões, e principalmente porque você está fora do Rio de Janeiro, né? A Assembleia, eu costumo dizer também que a Assembleia, o Ministério do Madureira é o maior ministério entre as Assembleias de Deus. A gente não pode falar em Assembleia de Deus. Nós temos que falar em Assembleias no de plural. Deus, no plural, porque o que você tem são muitas Assembleias de Deus, e com características próprias, características muito diferentes. E aí há uma necessidade de você, como é que você vai administrar uma igreja que você já tem igreja em Goiás, você já tem igreja em São Paulo, você já tem igreja no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais. E aí começa aí frutos, né, desse trabalho que era muito grande. E ele acaba tendo esse problema de ser chamado de independente, de autônomo, de fazer essas coisas assim com muita autonomia, né, com muitas questões. E aí ele vai elaborar, né, para tentar administrar o campo eclesiástico do Ipiranga, do Madureira, ele vai ter que elaborar uma convenção. Por quê? Porque ele já tem um problema com Brasília, né, com Antônio Alves Carneiro, né, que tinha fundado aquilo que seria Brasília, e aí lógico, capital do Brasil, só que ele não esperava que ele perderia essa igreja, ao ponto que ele precisa, então, fazer uma troca com Antônio Alves Carneiro. Ele fala para o Antônio Alves Carneiro que ele iria para Anápolis, tanto que Anápolis hoje nem mais é também do Ministério do Madureira, é um ministério próprio,
e ele mandaria alguém para a igreja, que seria essa igreja tão importante de Brasília, né? E aí, nesse período, ele percebe, então, que ele precisava fundar uma convenção para administrar aqui. E aí, em 1958, ele funda uma sigla gigantesca, né? É a CNMEDA, vou repetir de novo, CNMEAD-MIF. É um troço que não dá nem para falar, que é a Convenção Nacional dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Madureira e igrejas filiadas. Esse é o... Pois não, pode falar. Não, por gentileza. Pode falar do Mário. O Mário, ele mandou uma pergunta para o senhor aqui, se esse expansionismo do Ministério de Madureira incomodava. Incomodava muito. Como eu citei anteriormente, em 46 você já tem uma convenção da CGADB que vai tratar essa ideia de invasão de campos. Até ele ganha o nome, né? O Macalão, ele ganha a alcunha de ser invasor de campos, né? E ele vai ter algumas discussões acaloradas, se eu posso dizer assim, com alguns personagens importantes, entre ele, por exemplo, o Bruno Skoliomovski, pastor Bruno Skoliomovski, vai ter questões bem acaloradas com ele. Um outro pastor que vira e mexe vão ter algumas discussões acaloradas vai ser o Cícero Canuto, né? Que o próprio Maxwell vai trabalhar a ideia, né? Eixo Canuto e Macalão, porque você vai ter esses dois personagens como sendo personagens muito importantes das histórias das Assembleias de Deus. Mas ele era visto, né? Então, vira e mexe em convenções, por exemplo, a questão de Brasília, a questões de Santos, ele vai ter que ceder algumas igrejas em Santos, porque ele tinha aberto um trabalho do Madureira em Santos. A gente tem aqui, por exemplo, no Ipiranga, um setor, que é o setor de Bauru, que é um setor que foi fundado pelo Madureira, mas que teve N questões aí com o pastor ali, e acabou depois esse setor, que hoje é setor para nós, né, um setor lá, mas que acaba chegando para o Ipiranga. Mas sim, ele tem essa postura do Macalão, como eu disse anteriormente, as Assembleias de Deus elas acabam se seguindo regionalizadas, né? Então, você tem uma igreja-mãe, a igreja-mãe daquela cidade cuida do restante ali. O Macalão já não tinha muito essa visão. Ele vai, e aonde aparece, ele vai, então, abrindo um trabalho, coloca-se o trabalho ali, e depois ele vai fundar, então, a sua própria convenção, que mais tarde se transforma na CONAMAD, e ela vai ser o fator da discussão entre, mais tarde, o Manuel Ferreira e o próprio José Wellington, que vai acabar com a expulsão do Ministério do Madureira da Convenção Geral da CGADB. Mas antes disso, nós vamos entrar nesse ponto. Eu queria perguntar para o senhor, professor Douglas, com a morte de Paulo Leivas Macalão, em 1982, se eu estiver equivocado, me corrija por gentileza. 82. Como que ocorreu a transição, a sucessão da liderança de Madureira com a morte de Paulo Leivas Macalão? Madureira sofre um golpe muito severo. Porque antes mesmo do Macalão, o pastor Alípio da Silva, que era o primeiro vice-presidente, ele acaba falecendo também, né? Ele falece dias antes, né? Ele falece 21 dias antes do Macalão. Em 5 de agosto, morre o pastor Alípio. Em 26 de agosto, falece o Macalão. E aí, da noite para o dia, você tem um vácuo de poder muito grande, né? Muito importante ali.
E não foi só dele, depois o próprio Cícero Canuto também vai falecer no mesmo ano, mas apesar do que já o Cícero Canuto já não era o presidente do Belém, né, que a gente chama aqui do Belenzinho. Sim. Mas o problema era quem vai substituir agora, porque o Alípio seria, de certa forma, esse substituto mais indicado, né? Quem ficaria ali no lugar do Macalão. Vai assumir, então, o Orosmán Dagoberto dos Santos, né? Que era o segundo vice-presidente, só que acaba, assim, meio que assumindo, né, numa certa conjuntura que tem um vácuo ali muito grande. E aí é nesse momento que duas figuras importantes aparecem. O pastor Lupércio Verginiano, que era pastor à época aqui da Igreja do Brás, e o pastor Manuel Ferreira, né, que hoje bispo Manuel Ferreira, mas ele era pastor ali em Campinas. Né? É um pastor tradicional, já havia passado por outros ministérios, por outros campos, né? Não ministérios, mas campos, Garça, né? E aí é que tem, né? O Manuel Ferreira, ele acaba, porque assim, quem deveria disputar as eleições para a CGADB era o Lupércio. Mas alguns dizem que o Lupércio era muito introvertido, ele não gostava muito de algumas questões acaloradas. O Manuel Ferreira já tinha mais esse perfil, né? Já era juiz, já tinha passado por vários ministérios. E aí o Manuel Ferreira acaba, então, meio que assumindo, ele ganha as eleições para a CGADB, né? Então ele acaba assumindo a presidência da CGADB e, indiretamente, ele acaba montando um caminho de sucessão para ele assumir a presidência da CGADB, mas que ficava entre ele e o pastor Lupércio, que eram as figuras mais prestigiosas daquilo ali, naquele momento, né? Mas o momento do vácuo foi muito grande. Então, a sucessão do Madureira, ela não foi uma sucessão planejada. Eu não posso dizer, mas já dizendo, que muito certamente, se o Macalão pudesse fazer essa sucessão, talvez não seria Manuel Ferreira, porque outros nomes estavam ali. Algumas coisas que eu queria pontuar para o senhor. Macalão falece em 82. 82. Em 83, Manuel Ferreira é eleito presidente da CGADB. Isso. E ele é eleito, ele é eleito em um processo um tanto tumultuado, porque já havia essas questões com o Macalão, e muito provavelmente ele foi eleito por causa da morte do Macalão e no sentido de você ainda manter a unidade das Assembleias de Deus no Brasil. E seguindo essa questão de CGADB, que nós faremos aqui também numa live posterior, eu trarei um convidado só para falar de CGADB. Nós temos, se eu estiver equivocado aqui, o senhor me corrija, professor, pelo menos 3 presidentes da CGADB que foram de Madureira. O Macalão em 37, sim, e no ano seguinte ele abre a Igreja do Brás. Exato. Em 1971, o Alípio da Silva, pastor... Foi uma presidência provisória também. Provisória. Mas o Alípio também. E em 83, o Manuel Ferreira. Com a morte do Macalão, nós ouvimos de fontes não oficiosas, que nenhuma decisão era tomada em Madureira sem consultar a Zélia. O senhor tem alguma fonte de origem primária ou secundária na sua pesquisa sobre a importância de se consultar a Zélia Brito Macalão, depois da morte de seu esposo, sobre as tomadas de decisões do Ministério de Madureira? É importante se dizer da Zélia
que a Zélia é uma das mulheres ícones da Assembleia de Deus, junto da Frida, e assim, era a Frida, era a esposa, a Dorothy, a Dorothy ou Doris, lá do Instituto... Doris, né? Que era do JP Colenda, né? Isso. Que era também Doris uma mulher Lemos. que era pastora também. No IBAD. E a Zélia, isso, no IBAD, obrigado. E a Zélia, ela era assim, porque qual que era o grande problema em 30? Era o problema que quem comandava a igreja do Rio de Janeiro era a Frida, pela condição de saúde do Gunnar, e a Frida era uma mulher extraordinária. A Frida, ela pregava, a Frida dava ensinamentos, a Frida redigia o que seria o mensageiro da paz. Então, essa mulher era uma mulher de destaque, tanto que foi o problema de 30, e ela acaba sendo exilada, né, do Brasil. A palavra, acho que a melhor palavra é essa aqui, ela acaba sendo forçada a ir embora do Brasil. E a Zélia, ela tem um prestígio muito grande. Além de fazer uma obra social importante em Madureira, né, o que hoje se conhece como CIBEM, é ela que funda no Madureira, mas ela tinha uma obra social, ela tinha um orfanato, ela fazia trabalhos de caridade. Só que a Zélia também escreve no Mensageiro da Paz, e ela é a única mulher em Madureira que senta no púlpito. Então, não é raro você ver os cultos de Madureira, as fotos do culto de Madureira com o Macalão e do lado a Zélia. Então, a Zélia tem um papel muito importante. Né? Então, provavelmente, agora a gente não tem, assim, todo mundo passava pela Zélia. Agora, o que a gente não tem é muita certeza se o que o pessoal conta, e aí o próprio Manuel Ferreira, e o Manuel tem muito disso, né? Porque o que acontece? O Manuel assume o lugar do fundador. Ele assume o lugar de quem tem o carisma. E o Manuel Ferreira não tem o carisma que o Macalão tem. Então ele precisa... Se você pegar na biografia do Manuel, apesar que eu não li essa biografia oficial que eles lançaram agora, eu tive que construir com os livros comemorativos do Madureira, né? Então eu tive que juntar vários livros comemorativos do Madureira para a gente juntar essas informações, mas você percebe que o Manuel Ferreira ele precisa estar sempre justificando ele. E aí vamos lá, 83 ele assume, mas não Sim. era ele para assumir. Quem era para ir era o Lupércio, era o nome do Lupércio, mas o Lupércio não vai porque eu vou colocar que ele tinha medo, que ele era introvertido e ele não teve aquela coragem para dar a cara a tapa, uma vez que a situação era uma situação um tanto borbulhante, ali para se dizer o mínimo. O Manuel Ferreira, então, ele dá a sua cara a tapa. Não que ele fosse um desconhecido também, Madureira, acho que a gente precisa citar aqui, e eu já disse isso, ele tem uma história em Madureira. Né? Ele mesmo fala, isso é ele falando, que em muitas questões de disputas, Macalão mandava ele ir e resolver. Tem até uma história que, aqui no Brás, o Brás vai para um momento de divisão, ia dividir em 12 campos diferentes, todos iam ficar autônomos, e aí ele conta que o Macalão liga para ele, fala para ele resolver, ele vai até um deputado, que era também um tenente, que era um militar, no período da ditadura, fala com o camarada, eles vão ao cartório, no cartório eles levam uma ata convencional, e esse deputado, que era um oficial do Exército, fala para o cartório, é essa carta aqui que vocês vão assinar, é essa ata que vocês vão assinar, esse documento aqui, que diz que a igreja é ligada ao Madureira, período militar e deputado, chega no cartório, o que o cartório vai fazer? Assina a ata e vai lá, e os revoltosos acabam tendo que baixar o tom e ele mantém o Madureira. Então havia uma certa construção histórica também da figura do Manuel Ferreira, mas que ele passa ao longo do tempo
tendo que se auto-justificar como essa que seria a sucessão mais lógica, mas não era. Fica muito claro aqui, porque ele só consegue ascender por causa da morte dos dois, tanto do Macalão, do Alípio primeiro e depois do pastor Macalão. Quando ele deixa a convenção, aí ele assume a presidência do Madureira. E aí você vai ver que mais para frente, 89, há aí uma rusga. Ele tenta reassumir, ele tenta a eleição para assumir em 85, não consegue. É o Alcebiades, que até vem com um tom conciliador, e aí em 89 assume, não é o Zé Wellington, né, mas aí o Zé Wellington também falece, o pastor que era, aí o Zé Wellington assume a presidência. No lugar do Alcebiades. Do Alcebiades. Aí, quando ele assume no lugar do Alcebiades, você tem a briga entre os dois, vou colocar a briga, né, mas o que o Zé Wellington falou se você manter a convenção, não dá para você ficar na CGADB, porque tem duas convenções dentro da convenção. Então, explique para nós, porque o pessoal aqui está perguntando e quer saber como que ocorreu a saída do Ministério de Madureira da CGADB, e explique para nós essa tensão aí entre as lideranças para que ocorresse essa separação, porque, veja bem, essas tensões elas já ocorriam na época de Macalão e de Cícero Canuto de Lima, mas os dois faleceram. O senhor acredita que, pelo fato dos dois terem falecidos, um desejo antigo se concretiza agora com a saída de Madureira da CGADB? Vamos lá. Vamos lá, explica isso daí. Vou tentar falar aqui, já imbuindo aqui. Falando ainda no caso do Manuel, tentando explicar aqui, já chegar nessas tensões. Primeiro que tensão dentro da Assembleia de Deus é uma coisa que sempre existiu. Sim. Vamos falar que só eram os dois é mentira. Você tem o Túlio no Rio de Janeiro. Pastor Túlio em São Cristóvão. Estou dando um exemplo. Você tem no Ceará, você tem em Pernambuco. Ceará, você tem uma das primeiras cisões ali, grandes cisões também, envolvendo o irmão do pastor José Wellington, né, que está lá no Ceará. Você tem essas cisões. Então, assim, falar que não havia rusgas aí entre alguns pastores é uma coisa. É que como o Macalão e o Cícero Canuto tinha as igrejas que a gente pode dizer mais notadamente, que mais apareciam, mas são eixos importantes. Você tem Rio de Janeiro e você tem São Paulo, os dois grandes eixos do Brasil que vão ganhar um impulso econômico, financeiro, toda a construção que vai se ter. São Paulo vai se tornar o centro econômico, o Rio de Janeiro ainda era a capital, então você vai tendo essas tensões aparecendo aí. Quando morre os dois, aí conta-se até no livro da Zélia, né, que a Zélia, então, tem uma revelação. A revelação da Zélia, ela conta, né, que ela fala assim, eu vou até ler aqui, me permitam fazer essa leitura da própria Zélia falando, para eu não errar aqui, tá? Ela diz o seguinte, diz ela, né? Conta ele, o pastor Lupércio, que se achava numa sala onde tudo resplandecia e aparecia uma mesa. Essa foi a revelação do próprio Lupércio. Fulgurante, onde estava um varão de vestes também resplandecentes. Possuía esse varão uma linha, em sua linha, uma veste brancas e talheres, punhos de desenhos nunca vistos e nada semelhante a este varão cujo rosto resplandecia. E ele bradava, Lupércio, olha a minha arma, referindo ao Paulo Macalão, e mostrando algo que brilhava à semelhança de um pequeno revólver. E prosseguia, esta
é minha arma que levarei comigo, porém a munição ficará com vocês. Então Lupércio, embora não pudesse fitar a sala linda, o rosto do varão, envolvido pela luz, viu muitas balas espalhadas pelos cantos resplandecentes, entre elas 3 balas. 3 balas. Aí, nem ele, nem o Lupércio, né? Nem ela, a Zélia, nem a Zélia, nem o Lupércio diziam que seriam essas 3 balas, mas que deixam muito claro que o sucessor já estaria indicado pelo próprio Deus. Aqui é a grande sacada, porque o Manuel Ferreira fala, eu sou essa bala. E aí ele assume. Só que quando ele assume, tem outro que está assumindo, que já assumiu em 81, que tira o canuto, que é o pastor José Wellington, e agora ele precisa consolidar também o seu nome, porque ele também ele não é favorável. Você tem um documento que ele meio que tira o canuto sem a vontade do pastor Canuto. Esse documento é público, todo mundo tem. Tem até na memória, nas memórias da Assembleia de Deus, você tem esse documento é público, da ata da convenção e de uma retratação, não retratação, mas de uma fala do Canuto dizendo que ele foi tirado contra a sua vontade. E agora você tem 2 novos personagens que precisam fazer com que o seu prestígio entre na Assembleia de Deus. E aí, como se tinha a convenção da CONAMAD, o pastor José Wellington dizia, não tem sentido você ter 2 convenções. Só que aqui acho que vale um adendo também para dizer, a convenção da CONAMAD não é igual à convenção da CGADB. Por quê? A convenção da CGADB é de pastores, enquanto a convenção da CONAMAD é de igrejas. São coisas diferentes. A CGADB, por exemplo, ela pode até influenciar, mas ela não tem poder para trocar um pastor presidente. Ela pode até influenciar, mas ela não tem esse poder. A CONAMAD tem. Então, essas são algumas diferenças importantes, isso já vinha desde do pastor Macalão. E aí, esses 2 precisam agora se colocar frente a esse ministério gigantesco, e aí a rusga leva a separação. Como eu já disse, o Madureira era o maior ministério, e ainda é, se a gente falar em ministério dentro das Assembleias de Deus, o Madureira é o maior ministério, porque tem vários campos em vários lugares. O Madureira não dependia tanto da CGADB para existir. E quando ele é colocado para fora, ele apenas vai dar curso da sua história e acaba, então, se consolidando como uma segunda vertente importante da Assembleia de Deus. Meus queridos internautas, professor, pastor e mestre Douglas Fidalgo está nos trazendo contribuições da historiografia assembleiana, com o recorte para o Ministério de Madureira, e nós estamos agora recebendo essas informações, a pesquisa que ele desenvolveu na sua dissertação de mestrado, e eu queria perguntar ao senhor, que já estamos, professor Douglas, deixa eu abrir aqui o cronômetro, já estamos com 58 minutos e 55 segundos, está passando, a hora está passando. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós a consolidação do bispo Manuel Ferreira nas lideranças e nas questões de separação em São Paulo, depois da saída do Ministério de Madureira, da CGADB, como se desenvolveu essa consolidação da liderança do bispo Manuel Ferreira, segundo as pesquisas que o senhor desenvolveu no seu mestrado? O bispo Manuel Ferreira, ele nasce em 30 de maio de 1932. Também era um militar, vai trabalhar no Corpo de Bombeiro, depois ele estuda
se torna advogado, né, faz direito, depois ele mesmo se torna juiz. Então, assim, ele era, e aqui é importante a gente colocar, que ele era uma pessoa que ganhou espaço dentro das Assembleias de Deus aqui. E ele tem uma figura também, e aí a gente não pode dizer, ele soube se manter ao poder. E ele tinha condições para isso, né? Então, não é à toa que, por exemplo, ele começa em Parapuã, depois ele vai para Capão Bonito, ele vai para Garça, Bauru, passa em Vila Alpina, Brasília, Campinas, né? E chega em Madureira. Então, ele não tem uma trajetória qualquer, não é uma figura qualquer, é uma figura conhecida. E aqui a gente precisa colocar que ele é uma figura que ele soube, de certas formas, trazer para si, mesmo tendo muita resistência, principalmente em Goiás e São Paulo, ele vai ter muita resistência de vários pastores, né? Muitos deles, tanto que você tem um período de muita turbulência, né? 97, falece Roberto Montanheiro, aqui em São Bernardo do Campo, e ele tenta colocar um pastor lá, mas ele não consegue. Tanto que é empossado o pastor Jair. Depois, 2002, ele tem uma leva de problemas de separação. Começa com a igreja de Santo Amaro, que era uma igreja muito bonita, né, do pastor João Galdino. Galdino se separa. E ele perde o ministério, que era uma potência. E o campo de Santo Amaro era uma potência no Madureira. E nisso já vai também outros campos. Depois ele tem Perus. Perus também vai sair. Era um outro campo extremamente grande, pastor Benjamin. Sim. Então começa uma certa turbulência assim. E ele tem que estar conseguindo conciliar essa turbulência. Então, a década de 90 vai ser importante para ele conciliar o seu posto de sucessor e também pensar aí em uma prática que, sim, vai nascer com ele, mas que vai ser uma toada em todo o Brasil de uma sucessão que vai ser familiar. Então, os filhos dele, né, aparecem também. E aí, por exemplo, ele sai de Campinas, ele vai deixar um filho dele em Campinas. Ele sai de Vila Alpina, ele deixa outro filho dele em Vila Alpina. E quando ele sai de Madureira, o filho que estava em Vila Alpina vai ficar em Madureira. Então, ele acaba, mesmo que em trancos e barrancos, se mantendo, e aí nós temos que dizer da capacidade que ele tem uma capacidade importante, ele é um cara agregador, tanto que quando ele é expulso, né, vamos colocar assim, quando o Madureira é expulso da CGADB, imediatamente é criada a Betel, a editora Betel, né, que já tinha-se o jornal, né, o jornal Semeador, mas sim, aí você vai ter, então, toda uma estrutura para você, já que a gente foi expulso, não vamos também depender da CGADB. Então, você cria uma editora, essa editora vai criar uma revista de escola dominical, essa editora vai colocar os jornais, então você tem uma expansão importante. Depois você tem a questão também da queda do muro de Berlim e a abertura de uma igreja na Rússia, que foi a década de 90, vai ser muito esse trabalho na Rússia. Deus nos está dando uma igreja na Rússia, que é onde, depois, mais tarde, ele vai ser, né, consagrado a bispo, porque, segundo ele, e as fontes que estão em torno dele, na Rússia ele é chamado de bispo, e aí vão, né, consagrá-lo a bispo. Mas isso ele vai se tornando, então, uma figura icônica. E agora a gente tem a consagração de 5 bispos, né?
sendo 2 filhos dele, né? E outros 3 personagens também importantes. Então, a trajetória do pastor e hoje bispo Manuel Ferreira também é uma trajetória na qual ele constrói a sua figura como uma figura importante dentro do Ministério do Madureira. Professor, tem muitas pessoas comentando, são várias participações aqui na internet, o pessoal está fazendo vários comentários. Nesse momento não temos como responder a todos, mas se o professor e mestre, pastor Douglas Fidalgo, depois, momento oportuno, tiver um tempinho na sua agenda para dar uma atenção para os nossos internautas, os nossos membros do Grupo do Memórias vai agradecer, mesmo porque eu não quero quebrar a dinâmica da sua exposição, devido à história de Madureira que envolve décadas e décadas e décadas, e nós estamos fazendo um extrato aqui que já dura 1 hora e 5 minutos. Então, é o seguinte, o professor Mário, ele fez um comentário aqui, e ele está pedindo para o senhor nos dar uma argumentação sobre se houve um apoio de pastores de São Paulo e de Goiás para a consolidação do bispo Manuel junto à presidência. Nas suas pesquisas, consultando fontes primárias, fontes secundárias, o senhor tem alguma informação sobre isso em sua dissertação de mestrado? Então, ele acaba tendo mais resistência desses pastores, né? Principalmente Goiás e São Paulo. São Paulo, por exemplo, vai ter um negócio aqui em São Paulo que vai ser chamada de Fraternal. A Fraternal, quem conhece, a Fraternal do ABCD, né, do São Caetano, São Bernardo, que era um grupo de pastores que faziam uma espécie de uma reunião, congressos e tudo mais. Então, o pastor Manuel Ferreira, ele tem uma certa oposição, ele não vai conseguir ter uma certa tranquilidade. Ele precisa estar sempre negociando, ele precisa estar sempre... E acho que não é à toa que eles vão se consolidar nas 3 principais igrejas, se você for ver, nos 3 eixos principais. Pastor Samuel, hoje bispo, Samuel Ferreira, está no Brás, que era a principal igreja, e eles estavam construindo, eles saíram da Major Marcelino e vão construir uma igreja que, à época, era uma igreja imponente, toda moderna, de vidro, na Celso Garcia. Hoje ela perdeu um pouco dessa imponência, porque de frente com ela está o Templo de Salomão, né? Então, não dá para ter tanta imponência quanto tinha, mas ainda é uma construção imponente. O bispo Abner Ferreira está em Madureira, então, a igreja matriz, a igreja mais rica, que é da capital mais rica, e o pastor Manuel Ferreira vai para a Catedral da Baleia, que era um projeto do pastor Macalão, e que ele acaba terminando e fazendo uma reforma, que hoje é um centro de convenções, é um negócio muito suntuoso. Quem for para Brasília passa pela igreja, ela está muito próxima ali à região da Esplanada dos Ministérios, ela está num local muito privilegiado. E ela é uma construção também muito, que chama muita atenção. Então, eles acabam se consolidando dentro dessas 3 áreas aqui. Por quê? Porque são lugares que eles acabam tendo resistência e são os lugares onde Madureira tem maior prevalência, né? Acaba aparecendo muito mais. São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, que são pontos aí muito importantes do crescimento do Ministério do Madureira. Na sua pesquisa, professor Douglas, o senhor chegou a coletar informações sobre um dos maiores campos, se não o maior campo de Madureira, que era o campo ali de Carapicuíba, presidido pelo saudoso pastor Luiz Gonzaga de Medeiros, que as informações que nós temos é que passavam de 2.500 igrejas, e depois, com a morte de Luiz Gonzaga de Medeiros,
Madureira, ele formou vários campos dentro dessas 2.500 igrejas. O senhor tem alguma informação a respeito deste campo de Carapicuíba ou não? O campo de Carapicuíba, o pessoal até fala que ele era grande, né? Ele era realmente grande, né? Talvez, se ele fosse perder para alguém, ele perderia para o Brás, porque o campo do Brás também era um campo gigantesco, né? Mas essa foi uma estratégia dele, do pastor Manuel Ferreira, para conseguir se consolidar o poder. Ele não podia deixar campos muito grandes, e principalmente com figuras que pudessem rivalizar com ele. Porque, como eu já disse, ele já tinha perdido alguns campos. O campo de São Bernardo, que era um campo importante. O campo de Santo Amaro, que era um outro campo importante, né? Então, a fragmentação do campo de Carapicuíba em vários outros, né, Mogi, e aí você pode separar aí vários outros campos, até no interior, era para tentar impedir com que pudesse ter alguma outra figura tão prestigiosa como a dele, e essas figuras pudessem tanto tomar aquilo, né, fazer um outro ministério, um outro campo também. Não é à toa que em 2006, antes mesmo da morte do Lupércio, você já tem a posse, entre aspas, forçada do Samuel Ferreira no Brás, principalmente na Igreja Nova. Então, essas tensões eram muito nítidas, essas tensões. Hoje já não. Hoje o Samuel Ferreira é uma figura consolidada, ninguém discute a sua liderança, mas em 2006 ainda era, e Carapicuíba está correndo tudo nesse período, 2002, 2003, 2004, 2005, Peru saindo, né? Então você tem o Vila Gerde saindo também, que era um campo não tão expressivo, mas é um campo que acabou saindo, né? Isso trazia alguns certos desconfortos para eles. Professor, é o seguinte, nós estamos concluindo aqui, não a história de Madureira, porque a história é muito extensiva, há muitos detalhes, muitas informações, mas de uma forma bem sintetizada, fomos ricamente instruídos devido à pesquisa que o senhor desenvolveu no seu mestrado. Mas, assim, alguma pergunta que eu não fiz e o senhor desejasse explicitar para os internautas, argumentar, passar alguma informação, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e falasse também sobre a sua igreja, deixasse os seus contatos, para que quem esteja aí na região do Parque Bristol possa também visitá-los e ouvir a boa palavra de Deus através do seu ministério. Amém. Acho que em pergunta a gente conseguiu, em uma hora, fazer um caminho muito grande, né? Porque falar do Ministério do Madureira não dá. Tanto que no meu trabalho, eu me concentrei a falar apenas sobre o eixo Rio de Janeiro, São Paulo e um pouco de Brasília, porque Madureira é muito grande, né? Não dá para a gente tomar a expressão e a grandeza que é o Ministério de Madureira e a importância que ele tem dentro a história das Assembleias de Deus. De novo, Assembleias de Deus. Mas eu que agradeço a você, irmão Éder, meu amigo, companheiro, pastor, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Quem quiser me encontrar, eu estou em quase todas as plataformas, né? Eu estou no Instagram, estou no Facebook, eu estou no Twitter, tudo como Douglas Fidalgo, então você vai nos ver aqui. Nós estamos aqui em São Paulo, né, na igreja de Parque Bristo. Meu pastor presidente é o pastor Alcides Fávaro, né, pastor hoje da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Eu estou aqui num setor, que é o setor de Jardim Maristela, presidido pelo pastor José Souza Gomes. E a minha congregação, ela está na rua Francisco, ou Francesco, né, como é o nome, Francesco Verde, número 87. Nós somos uma congregação de bairro, humilde, mas com graça, uma Assembleia de Deus que ainda, né, mantém a sua tradição, né, o seu rico legado desses homens que foram e são
importantes para a constituição desse que hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior igreja brasileira e uma das maiores igrejas no Brasil, com a sua multiplicidade, né? Como eu disse aqui, nós não podemos falar em uma única Assembleia de Deus, e eu acho que isso que é lindo dentro da Assembleia de Deus. Ela tem essa riqueza, essa multiplicidade de diversos irmãos dentro dessa mesma unidade. E eu agradeço a oportunidade a todos os irmãos internautas. Depois eu vou dar uma olhada ali, o que eu puder responder, o que eu souber responder, eu vou tentar responder com todo prazer aos irmãos. Então fica aqui registrado a nossa homenagem póstuma, sobretudo à memória dos irmãos de Madureira, que já dormem no Senhor, não somente os pioneiros renomados que citamos aqui, Macalão, Zélia, Lípio, entre outros, mas, sobretudo, os anônimos e as anônimas que construíram essa história, que foi pesquisada com muito carinho, e constrói ainda, porque a história ela é dinâmica. Pois não, diga. Me permita citar um autor católico, né, quem quiser conhecer a história do pentecostalismo, num viés mais sociológico, acho que Depinal, Levi Depinal, Souza, são pessoas importantes, mas tem um católico chamado Catacho Rolim, e o Catacho Rolim, ele escreve sobre os pentecostais, com todas as limitações que ele tem, mas ele cita uma frase que é muito... essa frase eu guardei para mim. Ele diz o seguinte: os pentecostais, falando de Assembleia de Deus, eles saíam da sua região e levavam a sua igreja nas costas. E aonde eles chegavam, eles implantavam as igrejas. Então, muito mais do que apenas as grandes figuras, aí como diria, né, o poema de Bercor, quando ele diz assim: quem construiu as pirâmides do Egito, quem levantou a muralha da China, né? Quem é historiador sabe disso, né? De Brechter, quando ele fala sobre isso, muito mais do que apenas Paulo Leivas Macalão, Manuel Ferreira, José Wellington, Alcebiades, Gunnar Vindre, nós temos dezenas de milhares, de milhões de anônimos aí, que começaram um trabalhozinho na sua casa, e esse trabalho resultou em uma igreja, em salvação de almas, e no crescimento disso que é hoje a Assembleia de Deus. E aqui, como pentecostal raiz, essa é a ação que move, é esse espírito que move, porque a nossa hermenêutica não é hermenêutica de ficar contextualizando quem escreveu isso, não. A nossa hermenêutica é a prática, da qual, se Jesus curou, batizou e salvou, ele faz isso ainda hoje, e nós cremos que ele ainda é Rei e Senhor de todas as coisas. Como Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, o vento sopra onde quer. Sopra entre a liderança e, sobretudo, entre os anônimos e anônimas do passado, do presente e daqueles que ainda vão escrever a história das Assembleias de Deus no Brasil ou além de nossa pátria Tupiniquim. Ou Amém. Seja, hoje já há o discurso da nação madureira, e sobre análise de discurso e o porquê é dito nação madureira, faremos uma live numa oportunidade posterior. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana, e agradecemos muitíssimo ao meu amigo, professor, pastor e mestre, Douglas Fidalgo, pela ótima entrevista, e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos você no próximo domingo, do dia 11 de outubro, às 10 da noite, na live que será transmitida nesse Facebook do Memórias, quando receberemos a professora doutora Marina Correia para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil
a operação do carisma e o exercício do poder, o livro que é fruto de sua tese de doutorado. Então, queridos, amados irmãos e amadas irmãs, até lá, permitindo Deus e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor.